A artrite é uma inflamação articular que gera sintomas como dor, deformidade e dificuldade no movimento, que ainda não tem cura. Em geral, seu tratamento é feito com medicamentos, fisioterapia e exercícios, mas em alguns casos pode-se recorrer até à cirurgia. No inverno, as dores se intensificam, especialmente no período da manhã, quando os músculos e articulações estão mais enrijecidos. Para falar mais sobre a doença, que acomete principalmente as mulheres e 40% da população idosa, é que o Comunidade convidou o médico reumatologista Dr. Marco Antônio Rocha Loures, que está aqui com a gente hoje. Doutor, que bom, né, revê-lo? Quanto tempo? Prazer em ver, né, Val? Ainda bem que eu não estou indo ao consultório, né, doutor? Você não precisa, você está bem. Está bem, mas, doutor, antigamente se falava em reumatismo de uma forma, eu lembro que qualquer coisa era reumatismo no sangue, era reumatismo na perna, reumatismo no braço, na mão. Ah, não, você não pode lavar antigamente, coisa ainda de sítio, lavava a louça na água quente, enxaguava. Não, olha, isso vai dar reumatismo. Então, doutor, explique para a gente um pouco mais sobre o reumatismo, o que vem a ser. O reumatismo é um termo genérico, Val, quer dizer, você tem reumatismo e você pode desenvolver aí vários tipos ou subtipos de patologias. Por exemplo, nós temos classificados mais de 100 tipos de patologias reumáticas. Então, temos até aquelas que são graves, extremamente graves, levando a óbitos, até aquelas doenças que são crônicas, mas não levam a morbidade. Isso é, a pessoa deixa de trabalhar, deixa de fazer suas atividades diárias. Algumas, como você falou, piora no frio, como a esclerodermia, outros pioram no calor, no sol, como a lúpus eritematoso sistêmico. Umas melhoram com repouso, outros melhoram com atividade física. Quem melhora com a atividade física, por exemplo, é espondilite anquilosante. Então, quando você fala em reumatismo, você fala num rol de doenças, nos subtipos de doenças. Aqui eu sempre faço essa comparação. Você tem um carro, eu sei que você tem um carro, mas eu não sei a cor dele, a marca dele, se é com o combustível dele. Então, é mais ou menos, grosseiramente, essa comparação. A reumatologia é muito complexa, porque é uma doença imunológica, e antigamente se falava que era uma doença de idoso, e não é, realmente não é. Nós temos crianças com reumatismo. Por que hoje nós sabemos disso? Porque as técnicas de laboratório, as técnicas de diagnóstico, elas foram ficando melhores, com um desenvolvimento melhor de imagem, de laboratório, de clínica. Então, as crianças hoje, nós sabemos que muitas delas têm doenças reumáticas. Nós falamos também que muitas atividades podem melhorar o reumatismo, atividades físicas, atividades corriqueiras simples, medicamento e até cirurgia. Exatamente. Também eu gostaria que o senhor nos explicasse sobre isso, de que forma, eu sou diagnosticado para não, você é com atividade física, não, você é medicamento, não, você é cirúrgico. Muitas vezes você usa todos eles, você usa o repouso ou a fisioterapia, exercício, muitas vezes o medicamento e muitas vezes, se você não controla ou a paciente hoje, se tem um diagnóstico tardio ou não procura um tratamento ou faz um tratamento que não é adequado, ele pode fazer uma prótese, uma cirurgia de prótese. Por exemplo, nós temos a artrose, nós temos a espondilite anquilosante, nós temos a artrite psoriásica, que se ela não tratada adequadamente ou numa forma inicial, pode dar uma destruição de articulação e tem que fazer essa troca da articulação. No caso as fisioterapias são praticamente sempre indicadas, na artrose, na artrite reumatoide, na artrite gotose e assim sucessivamente. E o repouso também. Tem pacientes que às vezes têm inflamações articulares, têm dores articulares, então a gente pede para fazer repouso. E o calor também é uma coisa importante no caso da artrose ou da própria espondilite ou da própria esclerodermia, que você tem o calor como fator de auxílio aos pacientes. Então, depende do momento, depende da hora, depende de uma série de fatores, você usa os três ou um ou outro. Mas eu devo dizer que
de uns 10, 15 anos para cá, o desenvolvimento da farmacologia, da terapêutica, do tratamento medicamentoso evoluiu muito na nossa área, assim como todas as outras, né? Todas as outras áreas evoluíram também. Mas na reumatologia, graças a Deus, nós temos hoje grandes medicamentos e cada ano que passa, esses medicamentos têm avançado, porque são vias de inflamação, são vias de causa de reumatismo que têm sido descobertas, tratadas e resolvendo o problema. O reumatismo ele é mascarado, maquiado com uma outra doença. Você pode ter uma doença e achar que é reumatismo, ou pode ter reumatismo, como a fibromialgia. Tem Exato. Pessoas que dizem que é um reumatismo com um nome diferente. Outros falam que não tem nada a ver, mas pode ser, pode acontecer isso. Tá com reumatismo e achar que tem outra patologia ou... Pode. Está tratando de um, né? De repente. Você pode ter, como a doença imunológica, pode ter mais que um tipo de doença imunológica. Pode ter, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma doença de sistema nervoso central, ou uma doença de tireoide, ou diabetes. Então, podem ter as duas, porque o gatilho é o mesmo. Você está falando de fibromialgia. A fibromialgia ela pode ser primária ou secundária. Primária é quando aquela que só tem dor. Você faz a pesquisa e não tem doenças associadas, mas também ela pode ser associada a uma artrite reumatoide, a um lúpus eritematoso sistêmico, a uma esclerodermia, a uma gota, a uma artrose, a série de doenças. Então, ela pode estar realmente associada ou não. Ela é uma doença de descarte, vamos assim dizer, né? A fibromialgia. Mas existe sim, por exemplo, você pode ter associação, por exemplo, de vasculites, são doenças que são de circulação e que você confunde com outras doenças, mas são, na verdade, doenças reumáticas, autoimunes. E aí tem uma série de doenças nesse aspecto, doenças que são vasculares, são doenças da circulação, que você acha que é uma doença infecciosa, uma doença grave e, na verdade, um processo reumático que a pessoa tem. Se adquire o reumatismo, eu tenho propensão, eu sou um apresentador de televisão, tenho aqui uma segurança, né, de estar bem acondicionado. De repente, uma pessoa que trabalha numa outra condição, ela tem uma predisposição a ter o reumatismo, doutor? Como a doença é imunológica, ela tem uma grande predisposição genética, isso é, familiar. Mas por que algumas pessoas desenvolvem e outras não? Aí entram outros fatores de risco, como, por exemplo, a individualidade da pessoa, o trabalho, o estresse. Existem, por exemplo, o tipo de alimento que a pessoa usa ou não. Isso pode desenvolver, quer dizer, você pode nascer com a característica e não desenvolver. Você pode nascer e desenvolver, depende da tua qualidade de vida ou da tua forma de vida. Então, isso realmente, mas o maior fator, um grande fator é o genético. Doutor, qualidade de vida. Antes a gente tinha pessoas realmente sofredoras, né, com uma ou outra doença. O senhor falou dos medicamentos que estão à disposição no mercado, as pesquisas, as reuniões, que eu sei que vocês se reúnem mensalmente, os reumatologistas, para falar de uma ou de outra. Fica à vontade. Essa é uma virosezinha. Essa é uma virose, né? Espero que não some reumatismo. Não, tá certo. Quer uma água? Não? Eu vou querer sim. Então tá bom, traz uma água para o doutor. Enquanto isso eu vou discorrendo sobre a minha situação aqui, né? Então, hoje a qualidade de vida, né? Ela pode ser melhorada. E isso a gente vai falar logo após os comerciais, tá ok? Daqui a pouquinho eu retorno com o reumatologista, Dr. Marco Antônio Rocha Loures, que vem nos falar hoje sobre algo que o frio chegando parece que a gente bate na nossa porta também. Eu volto já já. Eu estou conversando com o Dr. Marco Antônio Rocha Loures e nós estamos falando sobre artrite. Nessa de falar sobre artrite, eu já falei sobre reumatismo, como a gente adquire, e eu fiz uma pergunta antes do intervalo, sobre qualidade de vida. A gente sabe, eu falei agora há pouco, que tem algumas pessoas que
né, chega a ter até umas deformidades, e a dor deve coincidir com tudo isso, né, estar associada a isso. Doutor, a qualidade de vida. É importantíssimo, porque, como eu falei anteriormente, você tinha me perguntado, um grande fator das doenças reumáticas são os fatores genéticos. E por que alguns desenvolvem e outros não? Por exemplo, o estresse é importante. Se você tem uma qualidade de vida, um horário de sono ideal, se você trabalha assim, sem aquele processo de pressão, você tem, claro, você pode ter uma vida sem ter as crises de reumatismo. O outro fator muito importante, no caso de precipitar várias doenças reumáticas, é o cigarro. O cigarro ele é extremamente agressivo para a circulação, para as articulações, para os pulmões, e ele tem realmente causado uma gravidade nas doenças. A atividade física é importante, a alimentação é importante. Então, a qualidade de vida, isso que nós agregamos como qualidade de vida, é extremamente importante nos pacientes reumáticos, para ele não ter, ou se tiver o desenvolvimento da doença, você ter não uma gravidade, mas você ter uma patologia que você possa controlar, ter o paciente poder trabalhar, viver com seus familiares e assim sucessivamente. Tá certo. Doutor, eu tenho visto também, a gente tem acompanhado a sua vida, a sua carreira, né? E tem percebido que o senhor tem constantemente se reunido com outros profissionais. E agora, nesse mês, vai acontecer em Curitiba uma jornada com mais de 130, 150 profissionais. O que representa isso para a sua especialização, para a sua especialidade? Val, eu tenho orgulho de hoje ser presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia. É o primeiro reumatologista do interior a ser presidente da sociedade. Uma sociedade até, a certo ponto, não é nova, ela tem em torno de 50 anos. Isso é um reconhecimento de Maringá, até não falo no meu nome, mas de Maringá como um fator de pesquisa, de desenvolvimento da área de saúde. E a nossa sociedade se reúne desde quando eu cheguei aqui no Paraná, quer dizer, eu sou de Maringá, mas cheguei da minha residência em 80, eu frequento essa reunião, é uma reunião que é mensal, já há muitos anos, e que agora... nesse próximo final de semana nós teremos a 6ª edição. Agora já? Isso, é quinta, sexta e sábado, a 5ª edição, a 6ª edição da nossa jornada. É um pouquinho mais extensiva, nós fazemos nossas reuniões semanais, em torno de quinta é sábado, normalmente é sábado, mas agora nós faremos quinta, sexta e sábado. Então é uma jornada mesmo, que nós discutiremos vários assuntos, pesquisas, literatura, casos clínicos, com a maioria dos médicos paranaenses. Claro que nós temos convidados, né, inclusive um convidado internacional, o Dr. Gustavo Citeira, que é de Buenos Aires, trazendo avanços na área de terapêutica. Mas grande parte dos reumatologistas que irão dar palestra, que irão estudar os casos clínicos, são paranaenses. E isso é orgulho. E claro, com um número também de Santa Catarina, porque muitos médicos catarinenses realmente frequentam a nossa sociedade. E culminando também com o prêmio João Manuel, que é um reumatologista que faleceu há pouco tempo, muito conhecido, muito querido, professor da PUC lá de Curitiba, e que nós instituímos esse ano agora o Prêmio Literário João Manuel. Que bom. E vai justamente em Curitiba, né? Que é a prova dos 9, né? Quem tiver aguentando aquele frio todo lá vai poder falar um pouquinho mais. Mas tem isso de Curitiba ter mais pessoas propensas a artrite, ao reumatismo, essa localidade, assim, ela é fator ou não? Alguns locais, por exemplo, tem como Curitiba, que é alta, a cidade que é fria e tem muita umidade, tem propensões para ter doenças pulmonares e reumáticas e circulatórias. Então, os pacientes sofrem um pouquinho mais no frio mesmo, por esclerodermia, a própria artrite reumatoide, doenças vasculares, né? Temos vários tipos de doenças vasculares. Então, realmente, é o clima, como eu falei, hereditariedade, ambiente, o meio ambiente é favorável, se está muito frio, está muito quente, e a qualidade de vida. Tá bom. Querido, sucesso mesmo para você nessa sua empreitada aí como presidente, de algo, estávamos conversando sobre a sua chegada em Maringá depois da residência, que eu falei, eu acompanho, e foi um dos primeiros, acho que o primeiro reumatologista a colocar na placa, né, reumatologista, e as pessoas procurarem e realmente tendo
o senhor, enquanto profissional nessa área, defendendo aí também as cores da bandeira de Maringá, levando aí esse conhecimento. Obrigado, sucesso. Obrigado, sucesso para você, Val, e obrigado ao teu público. Obrigado, doutor.